Boa noite, caríssimos irmãos. Que Jesus possa nos abençoar na noite de hoje. Para iniciar o nosso momento de estudo, destacamos aqui 1 Coríntios, capítulo 13, como mensagem inicial. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado. E limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Para registrar esse texto da Bíblia de Jerusalém. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre Jesus, na noite de hoje, e nos reunimos mais uma vez para esse momento especial de estudo e de reflexão. Nós te rogamos que nos ampare, que nos auxilie, para que nós possamos compreender verdadeiramente os passos que estamos dando na nossa jornada, como devemos nos conduzir de agora em diante, para que possamos levar a bom termo essa nossa encarnação. Que o Senhor nos abençoe e permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Amigos, em o livro dos Espíritos, nós encontramos várias leis naturais. E no capítulo 11, na parte terceira do livro dos Espíritos, nós encontramos o destaque feito pelo nosso codificador, seguindo as orientações dos Espíritos reveladores, os que o orientaram na codificação. E o capítulo ele é denominado da lei de justiça, de amor e de caridade. Trata-se de uma única lei de justiça, de amor e de caridade. O que nos mostra que a justiça, o amor e a caridade, eles são sentimentos que caminham juntos.
Não há como existir a justiça sem o amor e não há como existir o amor sem a caridade e vice-versa. Mas quando nós tratamos da justiça, neste aspecto específico que trata o Livro dos Espíritos e que nós vamos ver, nós não estamos falando efetivamente da lei de justiça e da justiça do homem, que é uma lei, que é uma justiça falha, que é uma justiça limitada, né, como os próprios espíritos respondem a Kardec. Mas estamos falando da justiça que é a lei que nos rege, a lei natural, a justiça divina. E Kardec, a respeito da justiça, ele questiona, né, na questão 875 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos como se pode definir a justiça. Como é que nós podemos compreender a justiça? E os espíritos, de uma forma muito objetiva, nos dizem o seguinte: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E Kardec pergunta, mas que direitos são esses? O que determina esses direitos? Como é que eu compreendo esses direitos? E os espíritos nos dizem que existem duas coisas: existe a lei humana e existe a lei natural, né? A lei humana necessária, né, para o regramento social. Nós lembramos de Moisés, que quando teve que conduzir o povo hebreu, ele também delimitou e especificou diversas leis para que aquele povo pudesse ser conduzido de uma forma segura. No nosso meio também não é diferente. Nós também temos inúmeras leis que nos regem, que nos conduzem. Temos as leis civis, temos as leis penais, temos inúmeras e inúmeras leis que são condizentes, inclusive, com o nosso nível evolutivo. Precisamos delas porque ainda não conseguimos compreender precisamente o que diz aqui na questão 875, na resposta dada na questão 875. Respeitar os direitos dos demais, porque na medida em que nós vamos compreendendo isso e que nós vamos efetivamente respeitando os direitos dos demais, essas leis civis, da forma como elas são hoje delimitadas, delineadas para a nossa, para a nossa condução, elas vão sendo modificadas na medida em que o nosso nível evolutivo também vai se elevando. Mas ele diz, e aí os espíritos dizem, que nós, homens, formulamos leis apropriadas aos nossos costumes, aos nossos caracteres, e que são leis mutáveis. Entretanto, as leis naturais e a lei de justiça, que é aquela que os espíritos responderam a Kardec na questão 875, essa não, essa é imutável, que é a lei que nos diz que devemos respeitar o outro, que o direito do outro deve ser sempre respeitado. Isso sim é a justiça. E Kardec pergunta, se parte do direito, se posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Então, já que sabemos em que consiste a lei humana, como é que nós devemos compreender a lei natural? Os espíritos disseram a Kardec, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, fazer essa averiguação, como eu gostaria de ser tratado.
Evangelho segundo o Espiritismo, na parte final, tem uma coletânea de preces e há um preâmbulo de uma determinada prece, salvo engano, quando fala de pedir, que nos orienta como pedir orientações para a solução de alguma aflição, né, alguma dúvida. E lá no Evangelho diz assim: pergunte a si mesmo como Jesus agiria diante dessa situação. Me parece que está completamente condizente com o que responderam os espíritos na questão 876. É o nosso guia, a nossa consciência, como que nós gostaríamos de ser tratados. E aí passa por questões das menores, das mínimas, do corriqueiro do dia a dia. Se eu chego em determinado local para ser atendido, por exemplo, numa repartição pública, em algum local, por exemplo, e como que eu gostaria de ser tratado? Certamente bem. Se vou a um consultório médico, gostaria também de ser tratado bem. Se chego em um determinado ambiente, também gostaria de ser tratado bem. Mas como nós estamos fazendo? Será que também estamos agindo tal qual gostaríamos de ser tratados? Será que estamos dando e concedendo ao outro aquilo que nós gostaríamos? E aí, na questão 879, Kardec pergunta qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. Que homem é esse que pratica, né, a justiça em toda a sua pureza? E os Espíritos dizem o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Sem a caridade, o amor do próximo, sem o respeito ao próximo e sem a caridade, não há verdadeira justiça. Porque a lei ela é una, justiça de amor e de caridade. E aí Kardec prossegue agora sobre a caridade na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A compreensão, a dificuldade alheia, olhar o outro e entender que o outro tem as mesmas dificuldades que eu, que o outro também está trilhando uma caminhada em busca da sua perfeição, que o outro sofre, que a dor que me aflige também aflige o outro. E muitas vezes nós esquecemos disso, nós deixamos de compreender isso. E quando os espíritos respondem a Kardec, qual é o sentido da caridade? E aí talvez nós pensássemos, talvez na doação de cestas básicas, na doação de remédios, que é um ato, né, de caridade, é algo extremamente importante. Mas não só a caridade material, ela deve ser vista, ela deve ser olhada, ela deve ser cultivada no nosso meio. Mas a caridade moral é um abraço, um afago, um olhar amigo, uma palavra, uma preocupação, né, com o nosso irmão, com aquela pessoa que nós estamos vendo às vezes que está passando por dificuldade. Nesse momento, por exemplo, a humanidade passa por momentos extremamente difíceis, né? Há um momento muito diferente que nós estamos enfrentando. Então, por que não compartilharmos, ao invés de abraços, porque não é possível, né? Nossos abraços, por enquanto, pelo menos o abraço físico, ele está limitado, mas que nós possamos nos doar mais, né? Através do nosso carinho, do nosso afago, através das cestas, sim, das cestas básicas, do alimento, porque há muitos irmãos passando por dificuldades, né? E Kardec
para que a gente encerre essa parte do Livro dos Espíritos, pergunta: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Kardec perguntou isso porque todos nós temos as nossas diferenças com uma ou outra pessoa. E aí ele diz: mas como que nós vamos amar os nossos inimigos? O que se trata esse amor? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata a respeito do amor aos inimigos e nos diz, assim como quando nós vemos aqui a resposta dada pelos Espíritos a Kardec, que esse amor aos inimigos é não retribuir o mal com o mal, é fazer o bem em todas as circunstâncias, é se colocar à disposição independentemente de quem quer que seja aquele com quem temos diferenças, que nós denominamos nossos inimigos, ou sejam os nossos amigos, os nossos afetos, as nossas pessoas mais caras e mais queridas. E quanto a essa questão, os Espíritos disseram a Kardec: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso o que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Então, o que os Espíritos nos dizem é que este amor, este sentimento de amor, este respeito, a justiça e a caridade, ela deve ser ampla e restrita. Nós não devemos escolher com quem vamos lidar com mais justiça e com mais caridade. Que nós devamos olhar para todos, independentemente de quem quer que seja, ainda que se trate de um inimigo, de alguém com quem não lidamos muito bem, temos as nossas diferenças. Mesmo porque sabemos que essas diferenças que nós temos, elas se justificam. As pessoas que nos incomodam, muitas vezes elas estão ali para o nosso aprendizado. Não sabemos também o quanto nós estamos incomodando o outro e o quanto já o fizemos em outras existências. Por isso nós precisamos trabalhar esse sentimento, embora o perdão ele seja ainda um passo que tem uma certa dificuldade para todos nós, mas que nós precisamos nos esforçar para que nós possamos alcançar esse sentimento. E o Espírito Neio Lúcio, ele, uma obra que eu particularmente gosto muito, que é Jesus no Lar, ele traz várias historietas, várias histórias ricas para todos nós. E são histórias em que Jesus muitas vezes estava sentado, e muitas vezes na casa de Pedro, com seus discípulos, com seus amigos, e ali naquela conversa do dia a dia, numa conversa simples, como era Jesus, como é Jesus, ele nos dava e nos dá ricas lições. E há uma mensagem, há uma história nesta obra que foi destacada para esse momento e chama-se A Exaltação da Cortesia. Jesus estava num momento desse, sentado e conversando com seus amigos, com seus discípulos, e ele falava das bem-aventuranças, um momento em que Jesus tratava das bem-aventuranças e falou que os mansos herdariam a terra. Quando a gente ouve isso no nosso momento, na nossa sociedade, não soa muito bem dizer que você é manso, né?
mas a mansidão é uma qualidade, uma virtude que nós todos precisamos trabalhar para conquistá-la. E lá naquela época também, quando Jesus disse que os mansos herdariam a terra, entre os seus próprios discípulos o que ele disse não soou de forma agradável. E aí eles ficaram pensando, né? Nossa, mas será que Jesus, será que o mestre está aqui divulgando e alimentando, está encorajando a ociosidade mental? Eles pensaram. Mas Judas se antecipou e rompeu o véu de respeito que aureolava a presença do mestre e o inquiriu. E perguntou a Jesus: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Ou seja, mansidão, sinônimo de covardia. Veja bem, os incapazes de testemunhar fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Mas Jesus, ele não respondeu de imediato. Jesus, quando a gente observa que as histórias contadas pelo Espírito Neo Lúcio, a gente vê que ele ficava ali, né, quietinho, pensando, esperando a reflexão, na verdade, dos outros que estavam ali. E aí Pedro veio e perguntou para ele: Sim, mestre, se o malfeitor visitar-me a casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Pedro falou assim: então, se o bandido chegar na minha casa, eu vou ficar quietinho, não vou falar nada, porque eu tenho que ser manso. O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo. Imagino que ele sorriu como ele sorri muitas vezes com o que nós falamos, né? Porque, como lembrando o que Pedro escreveu aos Coríntios, né? Quando criança falamos como criança, ou seja, é a nossa medida de maturidade espiritual. Jesus respondeu: eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. E aí Jesus diz: bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir que o solicita, sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhe aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria e de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Belíssimo, né? Porque, como diz Haroldo Dutra, experimentamos Deus quando amamos o outro. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, que
que é possível, pode ficar para que a gente faça uma leitura completa, está no capítulo 11, uma mensagem, só algum pequeno trecho da mensagem do Espírito Lázaro. O Espírito Lázaro, ele nos mostra que nós, na origem, nós somos homens, éramos homens que tínhamos instintos, basicamente instintos, o homem primitivo, né? Instintos que se referem às nossas necessidades básicas. Depois, nós aprendemos também as sensações, o sensorial, né? E quando instruído e depurado, quando nós aprendemos a ser instruídos e depurados, quando nos elevamos efetivamente, deixamos de ser aquela criança, né, narrada, descrita por Paulo na carta aos Coríntios, nós conseguimos entender e compreender verdadeiramente o sentimento do amor. Mas não o amor vulgar, não o amor que muitas vezes nós repetimos e falamos, mas às vezes ele está muito mais relacionado ao sensorial do que ao sentimento efetivamente, né? Mas um amor que substitui a personalidade pela fusão dos seres. E o Espírito Lázaro diz que a reencarnação é um grande remédio para todos nós. E efetivamente ela o é. Porque nós sabemos, né, como disse aqui o Espírito Neio Lúcio, quando descreve o Espírito Neio Lúcio as palavras de Jesus. Não é a nossa classe social, não é o nosso conhecimento cognitivo, não são as nossas posses que nos descrevem efetivamente como pessoas. Tanto que no Evangelho, quando o Evangelho segundo o Espiritismo descreve um homem de bem, ele não o descreve como o PhD, aquela pessoa dessa ou daquela classe social, mas ele descreve como alguém que já angariou recursos morais suficientes e que compreende efetivamente essa lei de amor. E a reencarnação, né, é o processo pelo qual nós vamos apurando essas nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa caminhada, né? É uma conquista individual. Cada um é que é responsável por essa conquista, né? Lembremos a parábola do bom samaritano, aquele homem que estava jogado à beira da estrada, pois tinha sido atacado por malfeitores. Ali ele estava, sofrido, ferido, angustiado. Por ele passaram várias autoridades, sacerdote, levita, passaram pessoas por ele que, para nós presumimos que sabiam que deveriam amparar aquele homem, mas não o fizeram. Por inúmeras questões, por medo, porque o horário, o tempo estava limitado, porque tinham outros compromissos. Mas o samaritano, mesmo com o compromisso que ele tinha, ele parou, amparou aquele homem e doou àquele homem todos os recursos que ele poderia ter doado para que ele pudesse se recuperar. Então que fiquemos todos nós com esta lembrança deste samaritano. Ora, somos nós os samaritanos, ora, somos nós o homem caído. Como é que nós queremos ser tratados? Jesus querido, graças te damos
por esta oportunidade bendita. E te rogamos luz e entendimento, que nós possamos perceber em nós mesmos as dificuldades que ainda carregamos, os nossos vícios, as nossas más tendências, apenas com o objetivo de corrigi-las, com amor, com respeito. E que possamos também olhar para nós e agradecer a Ti, Mestre querido, que és o nosso guia e modelo, por todas as virtudes que nós já conquistamos. Que o Senhor possa estar conosco hoje e sempre, que assim seja.